Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Como se diz numa linguagem popular, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos ao nosso lar de comunicação. Com esses festejos natalinos, entrada do Ano Novo, nós nos ausentamos para que os nossos telespectadores pudessem estar tranquilos, deliciando com a sua saúde e paz nesses eventos. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer o professor Ronaldo Aguiar, que ele é cirurgião dessa parte de bucomaxilofacial, nessa área que alcança a parte médica e também odontológica. Dentro de instantes. Professor Ronaldo, o senhor hoje me trouxe uma recordação muito grande. Porque, na verdade, quando eu me formei em medicina, no ano de 1953, eu fui exercer esta mesma profissão em Vitória da Conquista, porque o meu sogro era o prefeito lá de Conquista, um homem bastante conhecido, família tradicional, Gerson Salles. E lá nós tínhamos um ambiente muito sadio entre os profissionais das diversas profissões. E conheci o seu pai, que eu me julguei e me julgo pela lembrança, um grande amigo dele, que ele era um dentista com uma boa clínica lá em Vitória da Conquista. E creia que essa sua presença me trouxe essa recordação muito cara, certo? E você pode imaginar o que isso ocorre, né? Depois de tantos anos. Mas eu queria lhe fazer a seguinte pergunta nesse nosso encontro amigo, pelo passado. Nessa sua vida de professor da UFBA, nessa área de bucomaxilofacial, eu gostaria que você, de uma forma sintética, pudesse transmitir aos nossos telespectadores o que representa esta parte da medicina e odontologia. Bom, a cirurgia bucomaxilofacial, como diz, é a que trata da boca e da face. Só que a gente ela é dividida hoje. Nós temos a parte de traumatologia, nós temos uma parte de tumores de boca, com a representação de que a gente tem que fazer naquelas lesões pré-cancerosas. Depois a gente tem a parte de cirurgia oral, que é a cirurgia de boca. E depois temos a ortognática, que são as deformidades. E por último, a mais nova, que é hoje uma especialidade, mas atrelado à cirurgia bucomaxilar, que é o implante, que é a implantodontia, né? Então, tudo isso resume em a gente dar o melhor para o paciente quando vem pedir o socorro, que vem pedir o tratamento. No primeiro ênfase, eu gostaria de dizer que nós temos um trabalho que é o autoexame da boca, que a gente faz em comunidades para a gente
mostrar ao pessoal como fazer esse autoexame da boca e detectar as lesões cancerosas. Que o câncer, eu sempre digo para meus alunos, é muito ingrato, porque ele não dói. Ele não dói como uma pulpite, uma dor de dente, ele não dói, ele só vai doer depois de 6 meses. Nós tivemos em São Paulo e no AC Camargo ele dizia, todo paciente com problema de câncer de boca, ele só vai procurar o profissional depois de pelo menos 6 meses. E já é um aumento de tempo que pode o paciente está sendo prejudicado. Eu estava querendo lhe perguntar, dessa sua experiência, o que é que você tem encontrado mais, se é exatamente ligado à oncologia ou a outra clínica comum? Não, a oncologia hoje porque tem a parte cabeça e pescoço e a gente é mais aquela preventiva, certo? Mas na minha especialidade a gente está muito direto aos traumas faciais. É evidente que a gente sentiu agora uma alegria, porque é alegria, de que com essa lei seca, com esse cinto de segurança que diminuiu muito, mas ainda existe muito pelo problema de brigas, de agressões. A parte de traumatologia ainda é muito grande nessa nossa área. Agora me diga uma coisa, quer dizer, você acha que o número de acidentes que levavam a uma clientela maior com, digamos, essa legislação nova e agora refeita, mais agressiva, com penalidades maiores, isso diminuiu essa incidência? Com certeza, contribuiu muito para essa incidência que era muito grande de carro. E muitas vezes eram traumas que davam as deformidades maiores e mesmo os óbitos, né? Mas também a segurança dos carros, cinto de segurança, o encosto de cabeça, os freios, tudo isso, os órgãos competentes olhando se o carro como está o pneu, tudo isso melhorou muito. Foi muito bom essa evolução na parte de trauma. Agora veja você, nós tivemos a oportunidade de os noticiários perceber que nesses festejos que ocorreram, ainda a incidência foi grande através da bebida. Mesmo com todo o rigor que está sendo realizada a fiscalização, ainda tivemos casos gravíssimos, não foi isso mesmo? Foi. Ainda muita coisa, porque também aumentou a população, aumentou o número de carros, né? Mas as agressões das festas também por bebida são até maiores. Isso é verdade. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar. Fora dessa parte traumática, digamos, em clínica, e excetuando, que nós vamos conversar mais apuradamente, essa parte da oncologia, quais são os outros casos que chegam a vocês que precisam alguma outra atenção especial? Hoje a gente tem muita cirurgia de boca, tem muita procura por cirurgias de deformidades, entendeu? Seja ela congênita ou adquirida, e tem muita procura. A procura hoje, a febre da procura hoje é a implantodontia, o implante, porque hoje é uma realidade. Nós temos uma população muito carente a isso, né? E o titânio ainda é um material caro para o nível da população brasileira. Melhorando, embarateando, as escolas já têm curso, a FTC mesmo, nós temos um curso de implante, de cirurgia e de implante, que a gente trata algum paciente que possa chegar lá, que a gente possa melhorar a situação dele, porque o que a gente nota é que o paciente desdentado ainda é muito carente e tem um problema muito sério do psíquico. Na verdade, você puxou digamos assim, um filete de algo que hoje a gente ainda encontra, principalmente nesse pessoal mais simples, mais humilde,
que quando vê na televisão é um desdentado, né? E então, nesse caso, por exemplo, que ainda não tivemos um plano, digamos assim, de atendimento suficiente para que a gente pudesse prover ao nosso pessoal uma aparência melhor através, digamos assim, dos recursos atuais, não é verdade? Verdade. Doutor Luiz, a sorte da população de baixa renda, quando eu digo baixa renda, é a renda bem mais baixa, são as faculdades de odontologia. Porque eu tive na Federal durante 35 anos, estou na FTC já há 9 anos, vejo alguns dos meus alunos que são professores em outras escolas e que a população que procura as faculdades para tratamento de todo tipo de odontologia é muito grande, mas é muito grande que tem que fazer filas e mais enormes para poder ficar esperando para fazer o tratamento. Imagina que o governo tem os postos de saúde, mas não dá conta de todo mundo. Eu tive oportunidade de observar, principalmente quando dirigi durante um certo tempo o Hospital Professor Edgar Santos, que nós tínhamos um relacionamento muito grande exatamente com esse serviço lá de vocês, lá na escola, na Faculdade de Odontologia, né? E sabia dessa grande assistência que vocês prestavam. Mas, infelizmente, ainda muito aquém daquilo que é preciso realizar, né? Isso é uma coisa muito interessante. Aí, quando você tocou alguns pontos aí, você falou do implante. Me parece, na minha observação, este aparecimento dessa nova tecnologia trouxe uma condição muito grande de você conseguir, digamos assim, restabelecer o seu sistema de mastigação. Isso é verdade? Pois é, professor Luiz. Isso é uma verdade, não só restabelecer o sistema de mastigação, mas restabelecer a autoestima do paciente. Tem muita gente que, se eu perguntar, você quer pela autoestima ou pela mastigação? Eu acho que o pessoal ainda dizia que era pela autoestima. Não, e também pela elegância, né? Pois é. Até dizem, não sei se isso tem fundamento, que muitas atrizes, muitas outras pessoas ligadas a esse sistema onde você tem a sua presença, digamos, para ser bem olhado, parece que procuram fazer a correção através de implante. Isso é verdade? É verdade. Procuram fazer através de implante porque para eles, os pacientes, é muito melhor do que eles ficarem com aqueles tipos de prótese antigamente. E na condição de que o material para se fazer a estética hoje é um material muito bom e que resolve parecendo que tudo é o natural. Então quer dizer que tudo aquilo que você usa no implante, ele não tem rejeição, é bem colocado e é muito difícil ter rejeição. Pois é, a gente tem que ver principalmente o sistêmico do paciente. O que o paciente tem, né? Se ele não tiver um comprometimento no lado sistêmico, ele pode receber um implante tranquilamente. E a porcentagem de ter uma rejeição também é muito mais difícil. Mas me diga uma coisa, dentro dessa área de vocês, dessa parte cirúrgica, há algum profissional mais dedicado a essa cirurgia também? Eles fazem a colocação de implantes também? Pois é, hoje o Conselho Federal de Odontologia dividiu até a cirurgia bucomaxilofacial e já botou uma especialização chamada implante, entendeu? E para que os profissionais sejam mais aperfeiçoados, porque uma das coisas boas desses colégios brasileiros, desses conselhos inclusive, é a rigorosidade em fazer a apuração de quem está ali especializado e com número no conselho da especialidade. E me diga uma coisa, e neste caso, por exemplo, a indústria fornece
todos esses utensílios ou todos esses equipamentos não, mas digamos assim, dessa parte de material que você aplica bem aperfeiçoado, né? Assim, em outros tempos, não muito longe, esse titânio era um titânio estrangeiro, era um titânio que vinha para o Brasil importado. Agora nós já temos, foi o que melhorou muito para o povo, para o cirurgião dentista e para a população, que nós já temos agora todo tipo de implante, todo tipo de titânio que queira usar, para repor uma peça, para colocar o dente, para colocar, se perder uma parte óssea, toda essa parte de implante já tem nacional, o que barateou muito e deu uma melhor condição para nós todos. Agora me diga uma coisa, meu professor. O seu aconselhamento, pelo que eu pude perceber, é de que aquelas pessoas que necessitem realmente melhorar todo esse processo de autoestima, de apresentação, de mastigação, o implante é o caminho certo para que isso ocorra? Sim. Hoje a gente já pode considerar que o implante é o caminho certo, sim. Sem nenhum receio? Sem nenhum receio. Desde quando, volto a repetir, esse paciente, por exemplo, se ele tem uma diabetes, que seja uma diabetes controlada. Se ele tem uma hepatite, que seja entendeu? Qualquer parte sistêmica que muitas vezes contradiz ou contrapõe a qualquer cirurgia, qualquer tipo de cirurgia. Mas enquanto ao material e a parte de rejeição, é mais difícil. Se ele tem uma osteoporose grande também, é evidente que vai ser mais difícil, tem que fazer né? Porque se ele tiver osteoporose, pode dar uma rejeição em função de não ter aderência do implante ao osso. Mas parece que vocês põem também algum enxerto, coisa desse tipo, né? Tem vários tipos de enxertos, inclusive os enxertos ósseos da própria cavidade de boca e outros enxertos bovinos, outros tipos de material que vem, esse é usado para fazer os enxertos. E não tem acontecido problema de rejeição desses enxertos, absolutamente. Né? Não. O maior cuidado nessa hora é o cuidado da biossegurança. Biossegurança que eu digo no ato de fazer a cirurgia, né? Porque a gente, às vezes pode acontecer a infecção e não pode dar margem para que você tenha uma biossegurança falha que vai deixar a infecção. Agora me diga uma coisa, e dentro de mais assim da parte clínica, para depois nós entrarmos exatamente nessa oncologia que a gente pode perceber, tem tido campanhas e que têm sido solicitadas para esses exames prévios? Ah, sim. Hoje já está muito melhor. A conscientização do profissional hoje é muito melhor, porque ele sabe que ele tem que olhar para esse tipo de tratamento. Tem que olhar para isso. Isso é uma coisa primordial para que a gente possa continuar a fazer o trabalho. Mas eu digo, e campanha pelo próprio governo, outras entidades, outras organizações na parte não de governamentais? implante, não. Na parte de implante, não. Porque na parte de implante, ainda tem um custo muito alto para o governo. Ainda é um custo muito alto para o governo. Então a gente tem alguns CELs, que são centros especiais de odontologia, que tem especialistas, que a pessoa entra na fila e através de cursos vai chamando à medida da necessidade de cada um. Sim. Mas para o governo bancar ainda o implante, eu acho que ainda é muito caro para o governo. Sim, custa mas eu demais. estou querendo, professor, me prender à questão da prevenção de outras doenças, como inclusive o câncer. Ah, sim. Aí o cuidado já está muito melhor para isso. O governo já faz muito isso. A gente estava dizendo ali do câncer da boca, por que eu digo desse autoexame da boca? Porque a condição das lesões pré-cancerosas de boca ainda são muito grandes. Muitas vezes é até pelo paciente não ter assim uma condição
não tem uma condição de ficar atento ao que o governo diz. Então, por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama é um câncer que toda hora vê na televisão. Vê muito mais do que o câncer de próstata, que podia ser igual, porque está né? Então, a mesma coisa da boca. O que a gente faz? Eu não estou acertando. Então, o que a gente faz? A gente hoje leva a minha equipe, que é meus 2 filhos, a gente leva, vai a uma escola, vai a uma comunidade, qualquer comunidade que quiser que nós vamos fazer isso, pode entrar em contato com a FTC, com nós, que a gente vai à comunidade, chega lá, escolhe os pacientes, mostra como é, faz uma palestra como é, e depois, se tiver a família, a gente pede para a família ir, quem é o mais letrado aqui da família? É o filho, quem é? Vem cá para aprender a fazer o autoexame de boca, vai para um espelho, ele vai olhar, vai ver o que é uma lesão, qual é a lesão, porque ele já viu na imagem, fica mais fácil. Agora, eu ia exatamente lhe fazer essa pergunta, digamos assim. Então, você, pela sua experiência, faz um aconselhamento preventivo para, digamos, os nossos telespectadores, né? Que digamos assim, qualquer coisa que perceba na boca, procure fazer logo esse autoexame também para procurar em seguida o profissional. Percebeu alguma coisa na boca que tenha entre 5 e 8 dias sem cicatrização, não custa nada, porque pode a população mais carente ir a uma faculdade, todas as faculdades, a um posto de saúde, que todo o pessoal está preparado para olhar isso. Agora eu ia lhe fazer uma pergunta de algo que às vezes ocorre por outros problemas, digamos assim, patológicos, né? Que pessoas têm, às vezes, muitas aftas, que está ligada a um outro sistema. Mas eu quero lhe perguntar, o cuidado que essa pessoa deve ter é que, se tiver uma permanência muito grande, ele deveria, então, se aprofundar mais para investigar o que está ocorrendo. Pois é, assim, a afta, o que tem na afta é o desconforto e dor do paciente. Esse desconforto e dor, do 5º ao 8º dia, deve passar. Se não passar, tem que olhar, porque em cima da afta pode estar havendo um problema de uma lesão. Então, a afta é uma dor que incomoda o paciente. O que a gente disse que a lesão não incomoda. Né? Porque às vezes fica aquela parte ferida lesada, porque ela entra na fase de depois de cicatrização, né? Tanto que quando tem uma afta que dói demais, tem alguns remédios aí que fazem uma cauterização. Isso. Então cauteriza, queimou, melhorou, logo depois já está melhorando. Mas se tiver coincidindo em cima de uma lesão ou ao redor da lesão, né? Então também eu acho que, se for recorrente, deve procurar. Agora, nós vamos atacar uma coisa que hoje digamos assim, não sei se essa incidência ocorre, porque o Brasil, até li essa semana uma matéria sobre o adiantamento que o Brasil hoje tem, como sendo o primeiro do mundo no tratamento de AIDS. Porque um dos casos que leva a uma situação bem mais progressiva são exatamente Karpov, né? Como é aquele... Sarcoma de Karpov. Aquele. Como é a incidência daquele? Vocês têm atendido né? essa parte, digamos assim, dessa comunidade aidética? Pois é, assim, essa vivência toda dentro de faculdade, entendeu? A gente tem pelo menos de 20 anos para cá um cuidado de transmitir ao aluno essa parte de biossegurança, dizendo que a ele, principalmente, que a princípio todo paciente pode estar contaminado. Então ele tem que estar com todo paciente, ele tem que ter cuidado. Ele tem que calçar luva, ele tem que vestir máscara, ele tem que se precaver, né? E assim como o paciente que vai no seu consultório, ele vê você sem luva ou não estiver preparado, ele também pode dizer, todo doutor pode estar
também, né? Então, o que acontece? A gente procura ver. Então, eu não tenho visto um aumento assim em alunos de faculdade, até porque existe agora uns centros dessa parte de odontologia que é para esse tipo de paciente. Então, quando a gente tem muito cuidado em fazer o paciente, a gente levar o paciente. Em outros tempos, se você atendia muito paciente, não fazia exame nenhum, hoje você tem que ter o cuidado de fazer o paciente, né? Fazer uma anamnese muito bem feita desse paciente para ver o meio de vida que esse paciente vive, né? A condição que ele vive. Agora me diga uma coisa, porque hoje com esses coquetéis, né, me parece que tem se estabilizado para não chegar a um processo do aparecimento dessa parte oncológica, né? Ou não? Eu acredito que o que a gente faz nas escolas, que os professores de estomatologia, de cirurgia, mesmo de clínica, todos os professores fazem, é ter esse cuidado. Eu acho que esse cuidado que a gente está tendo está sendo até melhor do que você chegar num ponto que dizer, não, o paciente tem AIDS ou vai ter uma outra, porque não é só AIDS, né? Tem as outras doenças inerentes da profissão, principalmente cirurgião dentista, otorrino, que é as hepatites. Você tem uma hepatite C, por exemplo, muitas vezes é até pior do que o AIDS, porque o AIDS hoje, como o senhor disse, tem um tratamento com esses coquetéis que a pessoa pode viver há muito tempo. E você descobriu uma hepatite C já num certo tempo, quanta gente vem a falecer por isso, né? E além de outras doenças que é inerente, que a gente tem que ter cuidado, porque não é só hepatite, mas tem outras também, né? Tem as mononucleose, tem outras doenças, né? Difteria, todo tipo de doença que pode vir aí pela boca. Porque me parece que quando você detectava, digamos, a questão dessa parte do câncer, do Karpov, já estava num estado muito adiantado, né? Pois é, porque não se conhecia o princípio da doença, né? Da doença. Estado meio terminal. Né? Pois é, não se conhecia da doença. Para se fazer até um exame preventivo, um exame de sangue e tudo, era muito difícil de fazer naquela época, era muito difícil. Agora não, agora tudo é mais fácil, inclusive o governo dá toda a condição de fazer isso. Esses centros todos, eles têm condições de aperfeiçoar para que possa chegar a essa condição, né? Eu tenho até umas perguntas aqui que chegaram, talvez até a gente já tivesse abordado alguns tal. Aqui uma Cláudia Santos, Lauro de Freitas. Boa tarde. Depois de uma cirurgia, qual o tipo de alimentação a ser usado? Cláudia, boa tarde a você. Ele não explicou muito qual é essa cirurgia. Pois é, dependendo do tipo de cirurgia, porque existe a cirurgia por porte. A gente tem um porte pequeno, um porte médio e um porte grande. Exato. Todo tipo de cirurgia tem esse porte. Então, se você tem, por exemplo, uma cirurgia que você vai fazer um implante, você vai ter cuidado aí com uma dieta de ser líquida, a condição da dieta. E se você tiver uma fratura, um trauma de face, já vai ter que ter outra dieta e muito mais tempo. Então, dependendo do porte da cirurgia. Porque tem alguns que você fica meio até imobilizado, pois né? Exatamente. E assim, hoje os hospitais têm, inclusive do governo, quando a gente faz essas cirurgias maiores que precisa, a gente pode fazer uma solicitação de consulta com o neurologista. Então, hoje está muito mais fácil de que a gente preparar uma refeição para um paciente que vai levar 8, 10, 15 dias e a gente com um neurologista do lado. Ou com um nutricionista. Agora chegou uma outra aqui que diz, Dilma Soares, de Camaçari. Doutor, boa tarde. Sinto fortes dores do lado da cirurgia, mesmo depois de 2 meses operada. Pode ser algum sintoma diferente do operado? É meio difícil para você dar assim, essa resposta. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, você pode
entrar em contato com a FTC, me procurar, para mim dar uma olhada em você. Porque primeiro tem que saber que tipo de cirurgia foi. Foi implante, foi tumor, foi um dente incluso, foi o que foi. Então isso, se você quiser, você pode entrar em contato lá com a FTC para marcar, para a gente poder dar uma olhada disso que viu aqui pelo programa. Que a gente vai olhar você para poder te fazer uma orientação. Agora, teve uma aqui, Jaciara Bispo, pernambuense, que está exatamente fazendo uma pergunta sobre isso. Quais os locais onde poderemos fazer avaliação gratuita? Pronto, ó, eu trabalho na FTC, você pode ir lá, que nossa equipe está às ordens, mas existe, eu não sei onde você mora, mas a Universidade Federal da Bahia, onde eu trabalhei durante 35 anos, a gente também tem, a Faculdade Baiana tem, a Unime tem, então tem todos os centros de escola, você pode que, entendeu? E a gente está às ordens lá, pra, se você quiser dar preferência para ir lá, a gente olhar. Aqui tem uma que você já falou ligeiramente, Luciene Dias, da Pituba. Doutor, existe contraindicação na cirurgia para quem é diabético? Pois é, Luciene, assim, a gente tem que ver que existe o diabético de um tipo, existe o diabético do outro tipo, a gente tem que ver a idade e a gente tem que ver o controle dessa diabetes, porque tem muita gente que não faz controle de diabetes, é igual a hipertensão. Muita gente acha que tomou um ano, tá bom e não continua. Então a diabetes é a mesma coisa. Acha que eu não como açúcar, eu não preciso tomar remédio. Então a gente precisa isso, a gente tem que fazer um exame, uma dosagem para poder ver se você pode fazer. Né? Realmente, Luciane, você fez uma pergunta, porque o diabético, ele tem que ter consciência da doença que ele tem. Porque eu costumo dizer que o diabético, ela é uma doença que mina o organismo da pessoa silenciosamente. Se você não tiver um cuidado especial de ter seu controle com a medicação, o controle da glicemia, enfim, e também da profilaxia que é feita dependendo do tipo do diabético, aí você entra numa situação muito perigosa, porque a qualquer momento você pode ter um acidente vascular cerebral, uma hemorragia, você pode ter um infarto e assim por diante. Você pode ter várias coisas que podem ocorrer, problema com seus membros inferiores, com a sua visão. Então, a recomendação que eu queria apenas só complementar o que o nosso professor Arnaldo já falou, é exatamente isso. O diabético, ele tem que ter consciência que ele é diabético, que é uma patologia perigosa, mas que ela pode ser ligeiramente mansa, como um animal, tá certo? Que você cuida bem dele e tal. A mesma coisa é a diabetes. Tem que ser cuidada com muito carinho para que você tenha os resultados favoráveis, né? Mas, Ronaldo, me permite, dentro desse nosso bate-papo, eu creio que nós já orientamos os nossos telespectadores desses cuidados, principalmente desses cuidados profiláticos, desses aparecimentos de lesões bucais, que a pessoa não pode se descuidar, porque através dali pode ter algo que tenha, digamos, uma gravidade maior. Eu queria lhe perguntar o seguinte: se você tem alguma outra coisa mais que você desejasse transmitir aos nossos telespectadores e telespectadoras, de que deva ocorrer na sua experiência, eu acho pedir que você o fizesse. Pois é, eu acho assim, que todo mundo tem que ter um plano de vida, um modo de vida, principalmente de vícios, porque tem vícios aí, a gente está preocupado que tanta gente que está sendo viciada em drogas tão cedo.
Depois, alimentação. E depois, você não ter a vida sedentária, fazer alguma coisa, algum exercício, né? Então eu sempre digo para os meus pacientes que às vezes falam, eu sou aposentado, mas eu desaposentei, porque eu não posso ficar, eu me formei com 22 anos, então eu não posso ficar sem trabalhar. Eu não posso, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que fazer minha alimentação boa e eu tenho que ver minha autoestima de vida. Então é isso que todo mundo tem que ter. E procurar sempre, porque se a gente hoje é tão fácil procurar, né, a medicina, a odontologia e outras profissões aí que possam ajudar a gente, por que não fazer? Eu me lembrei aqui agora, só para finalizar, que eu tive lendo uma matéria já um pouco antiga, mas ela ainda perdura, dos enxaguadores. Porque parece que aqueles enxaguadores que enxaguam a boca com a base alcoólica deve ser abolido, porque parece que estava dando algumas coisas que poderiam ocorrer com alguma patologia desagradável, né? Porque muda a acidez da boca, né? O pH da boca. Então você não pode... Hoje raramente você encontra esses colutórios com álcool. Já se tirou quase de todos. E se você tiver que usar um colutório com álcool por algum motivo, que use no máximo até 8 dias, 10 dias. Então você pode tirar o pH e um pH, um equilíbrio de pH da boca, ele pode ser básico e ácido. Se ele for muito ácido, ele vai prejudicar muito. Bem, então eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, pela lembrança cara do seu pai, que foi um grande companheiro lá em Vitória da Conquista, e dizer a você que nós estamos aqui à sua disposição. E eu acho que essas suas colocações foram muito instrutivas para os nossos telespectadores. Então eu quero lhe agradecer por isso, viu? Muito obrigado. Boa tarde. Até uma próxima, se Deus quiser. Felicidade, para ajudar viu? O povo, a gente precisa fazer alguma coisa. Com certeza.